Obra O Futuro Espiritual da Terra, ditado pelo espírito de André Luiz ao médium Samuel Gomes. Parte 1, Capítulo 4. Instalado no futuro lar de Lísias, nossa equipe montou um laboratório espiritual que seria monitorado por outros amigos de nosso lar, já presentes na casa para atuar em parceria com aquela família nas atividades assumidas, ou seja, estabelecer na Terra a verdade proposta pelo Espiritismo. Ficaríamos ali até que toda a primeira parte do ajustamento reencarnatório fosse efetivada. Depois disso, nossa participação não seria mais necessária. Apesar de já ter cooperado pessoalmente várias vezes em trabalhos dessa natureza, Clarice esclareceu-me que à medida que a ciência médica avança, esta vem realizando cada vez mais intervenções espirituais que antigamente eram de nossa responsabilidade, no acompanhamento do processo reencarnatório. Hoje, essas intervenções são realizadas pelos modernos aparelhos que fazem diagnósticos de desenvolvimento fetal. Ampliando suas observações, ele acrescentou: os homens têm crescido em obrigações dessa ordem, já que são convocados a assumir natural e paulatinamente a parte que lhes toca no conceito da vida, uma vez que, após as nossas intervenções iniciais, a reencarnação fica submetida a um processo material, pois ela é quase totalmente influenciada pela fisiologia da mulher. Lembramos a fala de Jesus a Nicodemos sobre o nascer de um novo ser, um trabalho de retorno do espírito ao corpo, e que, apesar de se tratar de um fenômeno que ainda está ligado às responsabilidades do plano maior, ele denominou como coisa terrestre. Nem Nicodemos, considerado um sábio em sua época, conhecia os detalhes das leis que regem os mecanismos da reencarnação. Sabemos do esforço das entidades inferiores para manter a ignorância às mentes humanas. Eles conseguem fazer com que até mesmo os que estão vinculados aos trabalhos espirituais sofram certa manipulação, mantendo as consciências fechadas com relação às revelações mais profundas da espiritualidade, em decorrência dos preconceitos religiosos. Usam para isso reuniões com os principais representantes dos dois planos existenciais e com interesses mesquinhos e intenções exploradoras. Influenciam a mente comum na tentativa de impedir o seu crescimento em direção à própria liberdade. Também sabemos que tudo isso ocorre com a supervisão superior que respeita o livre-arbítrio de cada um. O ser humano, se quisesse, sairia dessa subjugação coletiva e buscaria com maior interesse os valores reais da espiritualidade, como tem acontecido agora nesses tempos de transição. O que se vê é o desespero desses espíritos inferiores que percebem a perda cada vez maior de suas influências sobre o psiquismo amadurecido dos homens. Eles sabem que Jesus já decretou a limitação da sua presença aqui na Terra, além de os planos inferiores estarem passando por uma rápida limpeza que os amedronta pela incerteza do que acontecerá com eles. Por isso fazem de tudo para tentar nessa última cartada levar consigo algum desses companheiros que se encontram encarnados, trabalhando na política, na religião, na ciência, nas artes e demais áreas de atuação humana. Como consequência dessa situação, os companheiros perturbados por eles se transformam em instrumentos de aferição para a humanidade. Vale refletir sobre as palavras do Mestre, quando disse que o escândalo seria necessário, mas ai daqueles por quem o escândalo viria. Assim, meu caro André, todos nós estamos fazendo a nossa escolha para determinar quem vai continuar nesse mundo rumo à sua recuperação ou estagiar em experiências mais áridas em regime de expiação em outro planeta que se encontra em fase inicial de desenvolvimento. É aí que poderemos entender a questão dos anjos decaídos tão comentada na Bíblia, bem como nos estudos de Allan Kardec, orientado pelos instrutores na codificação. Isso mesmo, meu filho,
A queda dos anjos, assim simbolizada, é representação do exílio que os seres em evolução se submetem quando não conseguem se ajustar ao bem. Vivem hoje na escola chamada Terra, que atualmente vem passando por esse processo de saneamento, e são convidados a passar para outro planeta, mais inferior. Isso simboliza o paraíso perdido que lhes proporcionará aprendizados de acordo com as suas necessidades de aprimoramento íntimo. O que ocorre é que esses irmãos não conseguiriam acompanhar o processo de crescimento espiritual que outros, mais despertos, realizaram pelo esforço individual e pelo bom enfrentamento de suas lutas íntimas de transformação, em busca de sua própria origem em direção ao Pai. Dessa forma, lembramo-nos do Evangelho na passagem sobre muitos os chamados e poucos escolhidos, mostrando que 1/3 dos espíritos mais evoluídos, esteja nos planos espirituais ou físico, se encontra apto a continuar realizando seu crescimento junto ao planeta rumo à regeneração. Outro 1/3 da população do orbe se encontra nas condições mais primitivas e inferiores, tendo sido deslocado para esse mundo que se afina por sintonia às suas condições íntimas. Mas existe ainda outro 1/3 no qual se encontra a maioria das criaturas, composto por espíritos vinculados ao umbral espiritual, tanto encarnados quanto desencarnados, que ainda têm possibilidade de ficar na Terra e continuar seu trabalho de aperfeiçoamento ou de serem retirados dela para o choro de ranger os dentes, mencionado nos ensinos de Jesus. Clarencio parou por alguns minutos, a fim de que eu assimilasse os seus esclarecimentos, e acrescentou: é claro, André, que a misericórdia divina está tanto aqui quanto no planeta que acolherá esses companheiros, e ambos têm o objetivo de aperfeiçoar os espíritos para sua glória imortal. Nisto está a responsabilidade que cabe a cada um de nós quanto ao que desejamos fazer com a própria vida. Clarencio calou-se, sem querer falar mais naquele assunto, pelo menos por enquanto. Estávamos diante da oportunidade de atuar nas circunstâncias que envolviam a reencarnação de Lísias. Busquei contribuir com aquilo que podia, facilitando a aproximação do nosso amigo reencarnante junto ao ambiente psíquico de Márcia, nome fictício que utilizo aqui para representar nossa irmã Laura, que se propunha novamente a recebê-lo como filho.